A história do Templo das Sombras se passa em Jerusalém. A terra santa dos judeus, dos cristãos e muçulmanos se encontrava nas mãos do povo islâmico. Palco de muitas guerras, os muçulmanos mantiveram o domínio da região por séculos. Porém, os católicos queriam retomar a Terra Santa para si, e a resposta viria no ano de 1095. Em meio a este mundo de transformações e disputas religiosas que o Caçador da Sombra encontra um rabino judeu. O rabino, um oráculo velho e cego, diz ao viajante que ele foi escolhido por Deus. Você trará luz aos olhos de quem não pode ver. De olhos fixos no Caçador da Sombra, o oráculo lhe entrega um livro com páginas em branco. E as palavras do oráculo são fortes. Olhe ao redor, eu não sou louco. Satã é um filho de nosso Deus. E foi neste momento que o velho rabino lhe disse as palavras que ressoariam em seus ouvidos por anos. Queime os templos, espalhe seu fogo. Com a cabeça confusa e desnorteado, o Caçador da Sombra vai ao meretrício e encontra uma prostituta cigana. Ela vê algo nos olhos dele, algo que indica que ele possa ser um homem escolhido. E ao invés de lhe dar prazer, ela lê cartas para o homem. De forma enigmática, ela lhe diz: as palavras do velho não terão sentido algum até que você encontre a estrela do amanhã. Dizendo que o amor o desviaria de seu caminho, a prostituta confunde ainda mais a cabeça do caçador. Sua missão é importante, mas não é no exército. Como poderia a cigana saber de tantas coisas? Reflete o caçador. O que é tudo isso que está acontecendo? Com muitas dúvidas em sua mente, o caçador adormece e tem sua primeira viagem no mundo dos sonhos. Imagens do Templo de Salomão, de cavernas perdidas no Mar Morto e pergaminhos esquecidos pelas areias do tempo circulam pela sua mente cada vez mais confusa. E no dia seguinte, ele é tomado de assalto pelos gritos inflamados da população. O Papa Urbano II, em seu discurso no Concílio de Clermont, encoraja os cristãos a lutarem pela Terra Santa, garantindo indulgência a todos que lutarem em Jerusalém. Uma multidão é conduzida em direção à cidade dominada pelos muçulmanos. 30 mil cristãos cruzam as terras da Idade Média para lutar por Deus, porque Urbano II disse que Deus quer assim. E entre esses 30 mil está o Caçador da Sombra. Nada o preparou para o que estava por vir. Os 30 mil cristãos foram movidos pela fé cega e em 1096, os soldados da Igreja Católica tomaram a fortaleza de Zerigorgon, naquela que seria marcada como a parte inicial da Primeira Cruzada. Porém, sem treinamento militar, os cristãos acabaram surpreendidos por um exército de 15 mil homens mandados pelo soberano islâmico Qilish Arslan, que conseguiu render o exército do Papa. O Caçador da Sombra, que havia se ferido em combate ainda na tomada da fortaleza, foge e consegue escapar do exército enviado por Qilish. Contudo, devido à perda de sangue, o cruzado desmaia. É quando uma luz radiante o acorda. Com o corpo ferido e ensanguentado, o cruzado se dá conta de que está sendo carregado por dois homens em uma espécie de rede. Ele está fraco e amedrontado. A falta de energias e o cansaço não lhe permite esboçar reação. O caçador então percebe que está amanhecendo e que a estrela da manhã está brilhando no céu do novo dia. E aqui ele se dá conta de que a primeira parte da profecia está para se cumprir.
Os dias passam e ele descobre que os 2 homens que o salvaram são muçulmanos, irmãos que decidiram levá-lo para casa quando o viram no chão. Quem cuida, porém, dos ferimentos do cruzado é a irmã dos 2, uma adorável donzela chamada Laura. Ainda em recuperação, cada noite de sono leva a um novo encontro com o rabino judeu. Suas palavras ainda ecoam na cabeça dele. Não faz diferença se você jogar suas moedas na fonte dos desejos ou fizer suas preces dentro de uma maravilhosa igreja cheia de ouro. Tudo que importa é a fé dentro de você. Se há um Deus, ele não tem lar. Ele está em todo lugar. O tempo passa e o caçador se apaixona pela jovem muçulmana. 4 anos se passaram desde o chamado do Papa Urbano em Clermont e Laura agora se tornou sua mulher, tendo com ele 2 filhos. Dividida entre a busca pela sabedoria e uma vida modesta, o cruzado se encontra mais uma vez em questionamento. Apesar de não possuir sentimento maior do que o afeto e amor pelos seus próximos, o cruzado ainda se pergunta se deveria compartilhar seus pensamentos. Este grande dilema o consome, lhe causando uma angústia comparável à que ele sentiu no campo de batalha. Ele rememora os momentos anteriores à luta, em que o inquietante silêncio de espera plainava segundos antes dos gritos desesperados. Mas o que ele não sabia é que a segunda parte da profecia estava se concretizando. O amor havia desviado o caçador de seu caminho e esses dias estavam prestes a ter um fim. Em julho de 1099, Jerusalém é tomada pelo exército cristão. Após a primeira investida mal sucedida, da qual o caçador fez parte, agora foi a vez da Cruzada dos Nobres acontecer. Em apenas 3 dias de assalto, os cruzados, agora formados por soldados de elite treinados em batalha, invadem a Terra Santa e causam um massacre. Em 3 dias, aproximadamente 70.000 pessoas são assassinadas, incluindo a mulher e os filhos do Caçador da Sombra. É desta forma que o Reino de Jerusalém é fundado, sob os fanáticos, intolerantes e ignorantes ideais da Igreja, cujas visões distorcidas de seus chefes a transformam em verdadeiro templo do ódio. O caçador, porém, se salva do massacre. Ele então enterra seus familiares e, ao fazê-lo, diversas reflexões tomam a sua mente. O cruzado sabe que terá que conviver com aquela dor pelo resto de sua vida, que todos os momentos que tiveram juntos desapareceram de uma vez e se converteram apenas em memórias tristes. Ao mesmo tempo, enquanto ele encara a face pálida do filho no caixão, ele entende quão sublime é estar livre dos vãos sentimentos mortais. Ainda que a dor do momento seja imensa, desta forma não haverá dor para os mortos. Os anos passam e em sua saga em busca do conhecimento e das revelações da vida, o Caçador da Sombra se torna um cavaleiro templário. A Ordem do Templo era composta por cavaleiros que eram nomeados para proteger as ruínas do Templo de Salomão e fiéis que vinham à Terra Santa peregrinar. Foi em túneis encontrados nas ruínas do templo que eles encontraram manuscritos que continham a essência das tradições judaicas e do Antigo Egito. O objetivo deles era a liberdade de pensamento intelectual e a restauração de uma religião única e universal. Por trás desse pensamento está um propósito nobre, o de mostrar que aos olhos de Deus, toda manifestação de vida é a mesma. Não há caminho especial para nós. Um ser humano não vale mais do que um redemoinho carregando folhas caídas. Estamos todos sendo guiados pelos mesmos ventos do destino. Mas com o tempo,
Os questionamentos que ainda assolam a mente do cruzado fazem perceber que ele ainda não chegou no fim de sua jornada. Não é com armas na mão que ele fará a diferença no mundo. E abandonando o exército religioso que era a Ordem dos Templários, a terceira parte da profecia se concretiza. É chegada a hora da ruptura, e o Caçador da Sombra funda uma nova religião, reunindo pessoas para espalhar a verdade por ele revelada. Em uma de muitas de suas falas, ele reflete sobre o tempo, sobre como o futuro é uma consequência do agora. Como nas plantações que nos rodeiam, a colheita de amanhã nós plantamos hoje. É desta forma que funcionam eles, os frutos do tempo. Mas apesar de trazer palavras de paz, o Caçador da Sombra não consegue tocar a todos. As palavras de um novo Messias finalmente chegam aos ouvidos da Igreja Católica. O Papa e seus cardeais ouvem a respeito do Cavaleiro Templário que, com ideias de amor e compaixão, possui muitos seguidores. Ele é perseguido pela Igreja, sendo capturado e torturado. E quando questionado pelos cardeais, o caçador não renega suas revelações. Com coragem e sabedoria, ele explica como nós somos apenas anjos e demônios rastejantes, disfarçados neste mundo. No entanto, isso não o salva da condenação à morte. E em seus últimos momentos, ele ainda se questiona. Eu estava certo? Eu estava errado? Esses questionamentos tomam a sua mente, sem entretanto achar uma resposta final. Já não há mais oráculos em sua mente. Já não há mais ciganas para desvendarem seu futuro. O Caçador da Sombra percebe que havia cumprido seu objetivo e que sua mensagem fora passada. Neste momento, o Anjo da Morte aparece para ele, lhe estendendo a mão e oferecendo conforto eterno. O Caçador da Sombra entrega, por fim, seu corpo e sua alma, finalmente certo de sua redenção tardia. Vidas consumindo vidas para continuar vivendo. Acaba para um, continua para todos. A cobra come sua cauda e o ciclo reinicia. Olha, pra você que tá na dúvida a respeito aí da sequência das músicas, né, que realmente nesse vídeo ela fica diferente, então já foi uma pesquisa que eu fiz tem bastante tempo. Na época eu fiz uma matéria de 10 anos do Temple of Shadows e pesquisando eu percebi que, segundo a ordem cronológica dos eventos que aconteceu na vida real, não dava pra ser a ordem que tá no CD. E de fato você teria que mudar, colocar algumas músicas aqui e ali pra que o negócio fizesse sentido. E aí eu cheguei na conclusão que é mais ou menos o que você está vendo aí. Essa matéria eu publiquei lá no Delphos e no Whiplash e tá aqui embaixo também para você conferir. O negócio é que de lá pra cá eu resolvi dar umas adaptadas, né? Até para esse vídeo ficar melhor, você tem algumas adaptações para ter um arco narrativo mais funcional. É assim que você, por exemplo, pega a questão ali da cigana, que ela faz leituras, né? Ela vê o futuro, e não necessariamente na música ela fala de 3 pontos de uma profecia. Mas você colocar 3 pontos de profecia faz sentido de uma forma narrativa, deixa tudo muito mais bacana de você ouvir, de você ler, de você entender a história como um todo, né? E eu fiz esse vídeo mais pra compartilhar com vocês o quanto que eu amo esse CD, porque ele é inacreditável, ele faz parte da minha vida de uma forma absurda, e poder mais uma vez homenagear esse disco é incrível pra mim. Obviamente, essa aqui não é para ser a forma definitiva do álbum, é só para contar a história para vocês de uma forma aprazível e que vocês consigam curtir. A forma definitiva para ouvir o Temple of Shadows é ouvindo o Temple of Shadows, não tem como aquele CD ficar melhor do que ele já é. Ele é maravilhoso, continuo apaixonado por ele e vou estar lá vendo o Eduzão tocar ele na íntegra, que tem tudo para ser o melhor show da minha vida, então eu vou estar lá e eu espero que vocês estejam também. Vamos lá curtir o Temple of Shadows, porque esse disco é maravilhoso. Feliz 15 anos, Temple of Shadows, parabéns aí pela sua festa de debutante e até o show.